A história começa com o prota já cansado da vida. Tudo que ele queria era ser feliz, se apaixonar e se divertir com os amigos. Ele queria somente ter a experiência de uma vida escolar completamente normal, e isso é tudo que ele sempre quis. Mas enquanto olhava para aquele céu chuvoso com uma expressão abatida, ele relembra de sua dolorosa rotina do dia a dia. Na segunda-feira, valentões se reuniram para espancá-lo. Na terça, jogaram água do vaso sanitário nele. Na quarta, fotos dele nu foram espalhadas online, fazendo assim ele planejar a desistência da própria vida na quinta-feira. E então, no dia atual, ele decide pular do terraço da escola, na esperança de falhar em sua tentativa de aprender a voar. Calculando bem sua trajetória, ele fica meio apreensivo, pois tinham chances dele sobreviver se caísse em algum arbusto, mas que tudo ficaria bem em seu treino de voo se ele mirasse corretamente o chão. Até que, de repente, uma garota se aproxima sorrateiramente, ficando surpresa por ter alguém naquele lugar. O prota logo fica assustado, já que ele não fazia ideia de que ainda poderia ter alguém ali naquele horário. Mas enquanto ele se perguntava o que fazer, a garota se vira e sai correndo, deixando o prota ainda mais assustado, se perguntando se ela iria chamar por alguém. E ao mesmo tempo que ele erguia a voz dizendo para ela esperar, a garota de repente mostra um corvo, ao qual ela segurava firmemente pelo pescoço. Pedindo para ele olhar aquele animal fixamente, ela fala que tinha encontrado aquele corvo no chão já sem vida, e então pergunta para o prota se ele realmente queria morrer. E fazendo uma expressão alegre enquanto apertava o pescoço daquele corvo, a garota misteriosa faz uma proposta inusitada e pede para que o prota dê sua vida para ela ao invés disso. E enquanto ele ficava confuso, a garota fala que jogar sua vida fora seria um desperdício e que ficando vivo tinham várias coisas interessantes e divertidas que ele poderia fazer. Essas palavras deixam o prota irritado e, erguendo a voz, ele fala que ela nem conhece ele em primeiro lugar e pede para ela parar de agir como se soubesse o que é melhor para os outros. E de modo sério, ele pergunta se ela tinha vindo até ali para fazer graça dele. A garota, mantendo uma expressão apática, responde que não era nada disso, e agarrando a grade ela fala de modo convicto que somente quer poder dar um bom uso à vida dele. Ao ele perguntar o que ela queria dizer com aquilo, a garota, mostrando novamente aquele animal sem vida, pergunta o que ele achava daquele corvo. Ele não sabia onde ela queria chegar com aquilo, e vendo sua confusão, ela pergunta se ele não achava aquele corvo muito fofo. Ao ver aquele animal abatido com a língua para fora, o prota faz uma expressão de nojo e responde que na verdade não achava nada fofo. E surpreendentemente ela fala que ele tinha toda a razão, e que isso é por conta de que aquele corvo já está sem vida e agora não passa de um pedaço de carne podre e fedorenta. E desse modo, largando o corvo, ela fala que ele agora não passava de um pedaço de lixo. Ouvir a palavra lixo desperta um gatilho no prota, onde ele estava coberto de sujeira e todo molhado, ao mesmo tempo que as pessoas que passavam o chamavam de nojento e pediam para ele acabar com a própria existência logo de uma vez. E desse modo, ficando desanimado, o prota fala que aquele corvo estava em uma posição melhor que a dele, já que ele só se tornou um lixo após morrer, mas que em seu caso o prota é tratado como lixo mesmo estando vivo. A garota, ouvindo tudo isso, pergunta se era por esse motivo que ele queria acabar com a própria existência. Ele responde que sim, e com uma expressão raivosa ele pergunta qual era o objetivo dela ali, dando um sermão nele sobre como a vida é bela e preciosa. Com uma expressão totalmente apática, ela responde que não está ali para parar ele, deixando o prota surpreso. Ela fala que não sabia nada sobre ele, mas que só de olhar ela percebe que ele certamente tem uma vida miserável. E fazendo um gesto de enquadramento com suas mãos observando o rosto dele, ela pergunta se ele estava bem em viver o resto de sua vida como um lixo total. Irritado, ele responde que de maneira alguma estava de boa com isso. E fechando o punho, ele fala que até mesmo alguém como ele gostaria de fazer amigos e ter uma vida normal. Ele queria poder rir de coisas sem sentido como todos os outros fazem. E que mesmo sendo sem chances alguém como ele ter uma namorada, ele ainda queria tentar. E assim aproveitar o máximo de sua juventude. A garota, abrindo um sorriso e novamente segurando a grade do terraço, responde que nesse caso ela irá providenciar essa vida para ele. E no momento em que ele ficava surpreso e sem respostas, ela de repente se ergue na grade e pula para onde ele estava, deixando o prota completamente sem reação. E após isso, se aproximando dele, ela fala que se ele realmente quer aproveitar sua vida escolar, era para ele deixar ela controlar sua vida a partir de agora. E então ela fala que se ele se tornar seu fantoche, ele poderá ser feliz. E enquanto tirava sua gravata, ela fala que já que ele desejava uma namorada, se ele aceitar ser seu fantoche, ela não se importaria em deixá-lo sentir a maciez de seus melões. Ao presenciar aquela cena, o prota imediatamente tampa os olhos e fica corado. E é nessa hora que eu quero ver você aí que está do outro lado assistindo comentar F para o beta. Ah, e também lembrando, já deixa o like aí, é de graça, pô. Voltando para a história, a garota novamente pondo sua gravata fala que achava aquele um ótimo acordo, e então pergunta se ele faria esse acordo. O prota, ainda envergonhado, responde que não estava interessado em fazer aquele acordo, e isso faz a garota tomar outro método de abordagem.
vantagem, puxando ele pela gravata e assim se impulsionando contra a beirada do terraço, falando para eles fazerem uma aposta. E entrelaçando as mãos, ela fala que se ambos sobreviverem a essa queda, ele irá se tornar seu fantoche. Caso contrário, bom, eu acho que é autoexplicativo. E desse modo, enquanto eles dois caíam, o Prota se pergunta em pensamento se aquilo era realmente real e se ele estava mesmo prestes a deixar de existir, o que faz ele se agarrar firmemente na garota em sua frente. Sua vida então começa a passar diante de seus olhos e suas lembranças eram somente sobre sua rotina de abusos constantes. Ele se perguntava por que aquilo tinha que acontecer com ele, e lembrando dos rostos deles em sua queda, ele deseja que todos eles apodreçam no inferno. Só que ao cair, eles têm a sorte de ter um arbusto que felizmente amorteceu a queda, mas que mesmo assim o Prota ainda acabou quebrando seu braço na queda. A garota, dando risada da situação, fala que pelo menos não foi o suficiente para eles irem de F, e sem dó algum puxando ele pelo braço quebrado, ela fala que a partir de hoje ele será seu fantoche. E de modo feliz ela fala para eles se darem bem daqui em diante. E novamente brincando com seu braço quebrado, ela relembra mais uma vez que agora ele é seu fantoche, e que quando ela puxar suas cordas ele terá que dançar para ela, e que parando para pensar será algo parecido com um carrinho de controle remoto. O Prota, completamente nervoso e preocupado, pergunta qual era o motivo para ela fazer isso, e a garota logo responde que era muito simples e que ela faz isso pois está cansada de sua própria vida, e que é por isso que ela deseja controlar outra pessoa e criar uma vida perfeita para a mesma. E dessa vez, se ajoelhando em sua frente, ela promete que irá guiá-lo para a felicidade, novamente pedindo para que ele voluntariamente aceite ser seu fantoche. O Prota pergunta se realmente poderá ser feliz, e ao mesmo tempo que ela ficava levemente surpresa, ele fala que não ligava se tiver que ser uma marionete ou o que for, pois tudo que ele quer é ser feliz. Sorrindo, a garota responde que ele com certeza será feliz, e como sua primeira ordem, ela manda ele fechar seus olhos, e ele logo obedece sem questionar. E assim ela beija ele, o deixando completamente surpreso e abrindo os olhos instantaneamente. Incapaz de formular frases inteiras, ele perguntava se ela realmente tinha o beijado do nada, e sorrindo ela explica que beijos deixam você em um estado de euforia, pois liberam uma substância chamada oxitocina, que em outras palavras é o hormônio da felicidade. Tudo que ela exigia era que seus fantoches sejam felizes, pois não há nada melhor do que uma história com um final feliz, e que é por conta disso que ela terá certeza de fazê-lo feliz, mas que para isso ele precisará obedecer ela, afinal ela não precisava de um fantoche desobediente, e que se ele tentar recusar suas ordens, ela poderá simplesmente quebrá-lo. E se aproximando, ela fala que como sua segunda ordem era para ele dizer para ela um de seus desejos, e quando ele fica pensativo, ela pergunta o que ele desejaria se um gênio da lâmpada aparecesse diante dele, garantindo tudo o que ele quisesse para ter uma vida feliz. O Prota então responde que se pudesse pedir qualquer coisa, ele queria vingança de todos aqueles que fizeram bullying com ele. Fazendo um sorriso malicioso, a garota fala que essa era uma ótima ideia, e alisando sua cabeça, ela fala que ele fez bem em desejar isso. E então, novamente fazendo um sorriso malicioso, ela fala que irá realizar esse desejo dele. Naquela mesma noite em sua casa, o Prota estava deitado em sua cama, dizendo que tudo aquilo foi muito estranho, principalmente aquela garota. Ele fala consigo mesmo que tem certeza que nada mudará no final, e se pergunta por que não conseguiu simplesmente acabar com seu sofrimento de uma vez. Olhando para o passado, ele fala que nada de bom aconteceu desde o seu primeiro dia de aula. Ele não podia acreditar que é alvo de bullying por coisas tão idiotas. Ele não enxergava valor algum em sua vida e fala esperar que o amanhã nunca viesse. Mas na manhã seguinte, ao entrar na sala de aula, ele se depara com sua mesa toda rabiscada de caneta permanente. Até que alguém atrás dele fica surpreso por ele ter realmente vindo para a escola, mesmo após tudo que vem sofrendo. Ao olhar para trás, o Prota nota que era o valentão principal, que o chamando de lixo fala que ele estava impregnando a sala com seu fedor. E ao mesmo tempo que o Prota fazia uma expressão de ódio, o garoto pergunta como foi que ele conseguiu quebrar o braço. E de modo irônico, ele fala que deve ter doído bastante. E assim, pegando uma caneta, ele fala sorrindo que iria escrever algumas coisas legais em seu gesso. Mas o Prota logo afasta seu braço, mandando ele parar com aquilo. O valentão parece ter ficado surpreso com aquela atitude repentina, e então, coçando a cabeça, ele responde que tanto fazia e que o Prota era um baita de um estraga-prazeres, mandando ele se sentar em seu lugar. Isso deixa o Prota confuso, já que aquele valentão não era do tipo de pessoa que respeita os outros e sempre faz o que quer. Mas enquanto o Prota pensava, o valentão fala para os outros colegas que iria mostrar algo interessante para eles, e assim ele dá um belo de um chute no Prota e o faz voar longe com um impacto. Após isso, sorrindo, ele fala que aquela foi uma bela queda e pede se alguém tinha gravado aquilo. Um dos alunos responde que conseguiu gravar, e fala que o valentão de nome Ryoya era muito doido. E quando o Prota se levanta, Ryoya animado pergunta se ele já estava pronto para o round 2, e que dessa vez ele usará seus punhos.
O prota já estava preparado para levar um murro, até que de repente aquela garota misteriosa entra na sala, sorrindo e dando bom dia a todos. E então ela pergunta o que eles estavam fazendo. Todos ficam surpresos ao vê-la, e Ryo em pensamentos fala que ela era muito linda e pergunta de que turma ela era. E a professora aparentemente aflita responde gaguejando que ela fará parte da turma deles e que ela é uma aluna transferida. O prota fica bem surpreso ao ouvir essas informações, até que a garota acena para ele de modo alegre. O valentão, erguendo a voz, pergunta por que a professora não avisou antes que eles teriam uma colega nova, e ela, visivelmente assustada, responde que na verdade havia informado sim, na reunião do dia anterior. Ryoya, sorrindo, se desculpa e revela que nem prestou atenção, e mudando de assunto ele pergunta o nome da garota. E escrevendo seu nome no quadro, ela se apresenta, dizendo que seu nome é Kubaru e que era um prazer conhecê-lo. O valentão logo fala que o nome dela era fofo e então pede o contato dela. Kubaru imediatamente aceita passar seu número, e depois disso ele se apresenta e comemora por agora ter ela na sua lista de amigos. E ao mesmo tempo que o prota permanecia com uma expressão tensa, Kubaru se vira para ele e pergunta qual era o seu nome. E então, se aproximando e apoiando a mão nele, ela comenta sorrindo que esqueceu de perguntar o nome dele no dia anterior. Desse modo, o prota se apresenta dizendo que seu nome é Yuto, e ela responde que ele tinha um belo nome e que era um prazer conhecê-lo. E o valentão, ficando com inveja, logo pergunta se ela por acaso estava afim dele ou algo do tipo, e que se esse fosse o caso, ela deveria ter algum parafuso solto, já que só para ela ter uma ideia, Yuto pisou em cocô de cachorro no seu primeiro dia de aula. Mas enquanto ele falava, Kubaru o interrompe, perguntando o motivo pelo qual ela deveria se importar com isso, e que do ponto de vista dela, essa era uma história ridícula e sem graça alguma. Isso deixa o valentão em completo choque, e Kubaru, se virando para a professora, pergunta onde será seu assento. Ela responde cheia de medo que Kubaru se sentará ao lado de Yuto, e ela, totalmente sorridente, fala que isso só podia ser o destino, e então fala para eles se sentarem logo. O valentão seguia incrédulo vendo aquela cena. Ele não conseguia raciocinar o motivo pelo qual Kubaru tinha escolhido Yuto, afinal ele era somente um solitário qualquer que pisou na merda de um cachorro. Era inacreditável ele ser escolhido pela garota bonita, e isso não podia ficar assim, fazendo o valentão, que segurava seu celular, falar que já estava de saco cheio daquele lixo e que era para ele sumir de sua vista logo de uma vez. E após mandar uma mensagem para alguém dizendo que irá postar um certo vídeo, ele dá um sorriso maligno. Um tempo depois, Yuto e Kubaru estavam sentados juntos em um lugar isolado. Ele comenta que era hora do lanche e ela responde que certamente era. Ver que ela não entendeu sua indireta faz ele pedir para ela ir comer com alguma outra pessoa, mas Kubaru logo recusa, e sorrindo ela fala que essa era uma oportunidade perfeita para eles terem uma reunião estratégica. E enquanto ele ficava confuso com aquelas palavras, ela pergunta se ele realmente esqueceu do que eles combinaram no dia anterior. E erguendo sua perna ao mesmo tempo que sorri, ela fala que eles irão se vingar daqueles que fizeram bullying com ele. E mostrando seu celular para Yuto, ela fala que já tinha sido convidada para o grupo da turma e que eles tinham postado um vídeo vergonhoso dele lá. E enquanto o prota ficava pálido, ela fala que o valentão provavelmente ficou chateado, já que ela não deu para ele a atenção que ele queria. E ao mesmo tempo que ela olhava o vídeo, Yuto agarra o braço dela e pede para ela não assistir aquilo. Kubaru, sorrindo, fala que não tinha motivo algum para ele fazer aquele tipo de expressão para ela, afinal ela já tinha visto o vídeo, e que ela entendia muito bem a vergonha dele por ser visto nu. Yuto, com uma expressão confusa, fala que aquilo tudo era uma droga, e quando ela pergunta se não deveria ter visto o vídeo, ele responde que era claro que não, e pergunta por que ela teve que assistir aquilo. Para ela poderia ser somente algo vergonhoso, mas para ele era muito pior, e era algo que ele definitivamente queria que ninguém visse. Ouvindo aquilo, Kubaru pergunta se aquele vídeo não era público, e Yuto responde que até onde ele sabe é algo que circula somente no grupo da turma. Ao saber disso e fazendo uma expressão travessa, Kubaru propõe para que então eles mesmos postem aquele vídeo publicamente, fazendo Yuto ficar completamente assustado. Ao ouvir aquela proposta absurda, Yuto responde que não poderia fazer algo tão humilhante, e que ninguém em sã consciência faria algo assim de boa vontade. Irritado, ele pergunta qual parte de que ele odiava aquele vídeo ela ainda não tinha entendido, e mantendo seu sorriso usual, Kubaru pergunta se isso queria dizer que ele realmente não quer espalhar aquele vídeo, e Yuto responde que era claro que não. Ela então pergunta se ele realmente queria se vingar daqueles que praticaram bullying com ele, e Yuto responde de forma defensiva que tinham outros métodos para se fazer isso. Aceitando sua oposição, ela pergunta então qual era o plano dele, e isso acaba deixando Yuto sem palavras. Vendo seu modo de agir, Kubaru fala que poderia mudar suas táticas, mas que aparentemente é Yuto que não tinha escolhas. Ouvir isso dela deixa Yuto extremamente aflito, e assim Kubaru, mudando sua expressão, fala de modo sombrio que não existe vingança sem correr certos riscos, perguntando se ele era tão estúpido ao ponto de nem sequer entender esse conceito. E enquanto Yuto permanecia cabisbaixo, ela fala que tudo ficará bem, já que no dia anterior ele
ele nem queria mais viver. E se ele era forte o suficiente para tomar uma decisão daquelas, isso agora não seria grande coisa. Mas de forma provocativa, ela fala que talvez para começo de conversa ele não seria tão corajoso para acabar com a própria existência no dia anterior. E Yuto, mordendo a isca, fala que realmente pensava em fazer aquilo. E ver que ele reagiu como ela queria faz Kubaru se sentir realizada. E assim ela se aproxima e fala que não será grande coisa espalhar aquele vídeo então. E logo depois, pegando o celular, ela fala que já até criou uma conta e escreveu o post para ele. E entregando seu celular, ela fala que tudo que Yuto precisava fazer era apertar o botão de enviar. Olhando o conteúdo do post, Yuto fica surpreso. E Kubaru fala que era exatamente o que ele tinha acabado de ver e que eles irão se passar por um dos valentões, já que online é muito melhor mostrar o lado dos agressores do que o lado da vítima, fazendo assim o povo ficar instigado a fazer justiça com as próprias mãos. Em outras palavras, ela tinha certeza de que esse vídeo irá captar a atenção de todos. Como aquela é uma conta nova e sem seguidores, tudo que eles precisavam fazer era adicionar algumas hashtags de streamer famosos e também de temas virais. Desse modo, fazendo com que o vídeo miserável de Yuto seja rapidamente jogado para o centro de tudo isso. E então tudo que eles devem fazer depois disso é deixar que a própria sociedade se encarregue dessa justiça. Yuto tenta desconversar, falando que isso causaria muito problemas para a escola, mas Kubaru responde que a escola não dá a mínima para ele, e que ele é o único que pode se salvar de sua atual situação. Ela não compreendia qual era o ponto dele se importar com os adultos, sendo que eles nem sequer se importam com ele ou tentaram ajudá-lo até agora. Ela o adverte que se ele não fizer isso, ele será miserável para sempre, mas que ela apostava que ele não desejava isso. E novamente se aproximando, ela fala que tudo ficaria bem, e que se ele seguir suas ordens, ele poderá ser feliz, pois ela estará sempre ali para protegê-lo. E após encarar aquele vídeo por um bom tempo e inicialmente cheio de dúvidas, Yuto decide apertar o botão de enviar, e o post se torna público. Alguns minutos depois, ele fala que ninguém tinha visto ainda, e que isso era normal, já que é uma conta com 0 seguidores. Até que do nada o celular começa a vibrar, com várias notificações ao mesmo tempo. E enquanto Kubaru parecia animada, Yuto seguia incrédulo, mesmo vendo aquela enxurrada de comentários e compartilhamentos em seu post. Pessoas realmente irritadas estavam pedindo informações de onde tinha sido gravado o vídeo, e tentando descobrir que escola era pelo uniforme. Ao ver aqueles comentários, Yuto perplexo acaba derrubando o celular no chão, e Kubaru se aproximando de seu ouvido cochicha com uma voz doce e suave que ele tinha feito um ótimo trabalho. Após abraçar ele, Kubaru pega seu celular do chão e fala que o próximo passo agora era voltar para a sala de aula e esperar, e por algum motivo Yuto fica corado com as atitudes dela. Por outro lado, um dos amigos de Ryoya finalmente o encontra, fumando em um local isolado. Ao ver o desespero de seu amigo, ele pergunta se algo tinha acontecido. O garoto manda ele parar de fumar e olhar o grupo deles. Ao olhar o post que tinham compartilhado no grupo, Ryoya fica surpreso, mas logo fala que não importava quem fez aquilo, afinal era só uma postagem qualquer. E apagando seu cigarro no chão, ele fala que não era grande coisa e que todos logo irão se esquecer sobre isso. E ele duvidava muito que iriam encontrar a escola deles só por causa desse vídeo, e que mesmo que encontrem, ele ainda duvidava que terão culhões de aparecer ali. Só que enquanto ele falava, alguém realmente aparece, dizendo que pelo menos ele tinha culhões o suficiente. Ao ver a aparência do sujeito, o amigo da onça logo sai de cena, deixando Ryoya sozinho. O cara, segurando seu celular, fala para o valentão dar oi para o chat de sua live, em seu canal chamado Dando uma Lição em Pessoas Violentas. Ryoya logo fica confuso, já que nem conhecia o canal, deixando o cara chamado Bakibou surpreso, e também desanimado por um canal de 5.000 inscritos ter tão pouca relevância assim. Ao saber de seu número de inscritos, Ryoya fica impressionado, deixando Bakibou animado e então dizendo que ele será o convidado de honra de sua live de hoje. E enquanto ele colocava uma faixa nele, Ryoya, que não estava nada à vontade, sem querer acerta um soco no rapaz, que rapidamente pega seu celular e pergunta se seu chat tinha visto aquela clara agressão gratuita. Ryoya fala que foi sem querer, mas Bakibou o ignora, dizendo que eram só desculpas esfarrapadas. E então ele pergunta se Ryoya tem o costume de dizer isso para todas as suas vítimas, até mesmo quando ele está atacando uma pessoa indefesa. Ryoya, na defensiva, responde que eles só estavam brincando naquele vídeo, mas isso deixa aquele cara incrédulo, perguntando se seu chat tinha ouvido aquilo também, e dizendo que aquele garoto pelo jeito realmente pensava que bullying é algum tipo de jogo e diversão. Nesse momento, o chat todo estava revoltado com as atitudes de Ryoya, e Bakibou, ficando cada vez mais animado, fala que aquele garoto era realmente o pior tipo de lixo que existe, e que são garotos como ele que arruinam a sociedade, e é por isso que eles deveriam ensinar uma lição para
para ele. Afinal, quem pratica bullying merece o punho da justiça. E com essas palavras, ele acerta um soco em cheio no estômago do valentão, fazendo ele logo cair no chão e pôr para fora uma boa parte de seu almoço. E enquanto ele ficava caído no chão, Bakibou fala que a live tinha ficado toda borrada por conta dele estar segurando o celular na mão na hora de dar o soco. E assim ele pergunta se eles pelo menos viram aquela cena. Em seu chat, alguém fala que ele foi longe demais agredindo o garoto, mas o streamer fala que não agrediu ele e manda eles olharem para a faixa que ele estava usando. Na faixa estava escrito que tudo que acontecer é só brincadeira, e que todos que vestem aquela faixa imediatamente concordam com os termos do conteúdo de sua live. E então ele fala que tudo era somente atuação e que Ryoya era muito bom em fingir levar socos. E novamente sorrindo, ele fala que ninguém estava sendo machucado ali, e todos no chat parecem concordar com ele por livre e espontânea pressão. E quando ele nota que Ryoya estava se levantando, ele se aproxima e pergunta por que ele fez bullying com aquele outro garoto. Ao ouvir aquela pergunta, ele fica confuso, pois nem ele mesmo se lembrava direito do porquê vem fazendo isso com o Yuto. Mas se esforçando um pouco, ele lembra da primeira vez que viu o Yuto andando sozinho, e que aquele ar de solitário fazia ele parecer um cara muito descolado. E foi assim que ele tentou se aproximar, dando bom dia e falando que todas as garotas pareciam interessadas nele na cerimônia de abertura da escola. Até que ele nota que Yuto acabou pisando em cocô de cachorro sem querer. Ryoya logo começa a fazer piada, dizendo que aqueles tênis pareciam ser de marca e que era uma pena. E ao aparecer duas garotas, ele rapidamente começa a espalhar o infeliz acidente de Yuto. As garotas falam que aquilo não tinha graça, mas que Ryoya era esse tipo de pessoa que faz piada de tudo, então não tinha o que fazer. Só que o problema é que Yuto não tinha achado nada daquilo engraçado, afastando a mão de Ryoya de perto dele. Ryoya fica confuso e não entende por que Yuto olhava para ele com aquela expressão cheia de repulsa. Afinal, tudo que ele queria era ser amigo dele. Ao ouvir isso, Bakibou fica irritado, pensando que ele só buscava por algum tipo de piedade, e então fala que isso era vergonhoso e termina acertando um chute em sua cara. Após o horário do lanche na sala de aula, a professora dá a notícia de que Ryoya foi atacado por alguém de fora da escola, e enquanto todos ficavam aflitos com a situação, ela fala que as autoridades já tinham sido acionadas, e que o culpado já tinha sido preso. Já no caso de Ryoya, ele foi levado ao hospital por conta de vários machucados, e por causa desse ocorrido, a aula irá acabar mais cedo. Todos seguiam tentando processar o que tinham acabado de ouvir, inclusive Yuto. Até que Kubaru fala que essas eram boas notícias e que a missão foi cumprida com sucesso. E sorrindo, ela fala que agora não tem mais ninguém para fazer bullying com ele. Em pensamentos, Yuto se perguntava se aquela tinha mesmo sido a escolha certa, e que mesmo nesse momento em que eles conversavam, seu vídeo ainda está sendo espalhado pela internet. E para ser honesto, ele ainda estava assustado com tudo isso. E enquanto Kubaru falava para eles faltarem aula no próximo dia e saírem juntos em um encontro, Yuto ainda em pensamentos fala que quer muito ver o futuro que ela irá criar para ele.